Comecei recentemente a praticar tiro com arco, na vertente de tiro instintivo. Quando a experimentei, senti uma estranha sensação de familiaridade e tive vontade de continuar. À medida que me fui relacionando com o arco, fui começando a sentir que estava como que a relembrar algo que tinha esquecido. E comecei a despertar para a ideia de que este desporto vai muito além daquilo que parece ser. No Japão, o tiro com arco é tido como um caminho que não é diferente de outros caminhos que se cruzam por aí. Não é diferente do caminho da chuva, por exemplo, a não ser no facto de usar um arco, flechas e o alvo como meio para avançar no caminho. E para chegar onde? Chegar até nós. Chegar até uma dimensão mais profunda de nós mesmos, melhor dizendo. Chegar até um lugar que vai além dos pensamentos, além do que mostramos, além do que vemos. E procuramos esse lugar porque não sei bem explicar porquê, na verdade, mas acho que procuramos esse lugar com o mesmo intuito que a flecha procura o alvo. Chegou a hora. O arqueiro conheceu o seu arco e a sua flecha. O arqueiro pôs-se ao caminho. No início, o arqueiro acredita que acertar no alvo é a sua tarefa primordial. O arqueiro encara o treino como um fim em si mesmo, um treino para o corpo. Deixa-se atormentar por pensamentos de insegurança. Tem vontade de acusar o alvo pelo seu fracasso em acertá-lo. Transfere para o exterior a culpa do que lhe acontece. O arqueiro e o seu ego são inseparáveis. Certo dia, o arqueiro respira, o arqueiro desperta. Sente que é inútil o esforço de atirar uma flecha para o centro de um papel. Sente que não melhora verdadeiramente nada dentro de si mesmo. Então o arqueiro deixa de ver o alvo como um inimigo a combater. Deixa de ver o alvo do lado de fora. O arqueiro descobre que ele próprio é o alvo, que o alvo é a sua dimensão interior, melhor dizendo. Descobre que o verdadeiro campo de batalha está dentro de si. Sim, o objetivo continua a ser acertar no alvo, mas ele agora entende que esse não deve ser o seu foco, que acertar no alvo é uma consequência, um efeito de uma causa maior, dominar a sua mente. O arqueiro agora sabe que simplesmente acertar no alvo é um tiro vazio, que o verdadeiro tiro é aquele em que o arqueiro, arco, flecha e alvo se encontram unidos no mesmo ponto. Esse é o tiro feito com o coração. Um tiro em que o alvo se aproxima da ponta da flecha. Se o alvo é o arqueiro, o arco é a vida e a flecha é a intenção do arqueiro. O arqueiro é sempre responsável pelo envio da sua flecha, responsável pela sua intenção, pela decisão de ser melhor. Deve treinar para que o seu tiro seja reto e equilibrado, porque a flecha que é lançada já não volta e por isso é preferível interromper o tiro do que enviar a flecha de qualquer forma. Tal como na vida, é importante analisar bem a intenção dos nossos pensamentos
para cuidar do que dizemos e fazemos, porque o que é feito não pode ser desfeito. Ainda assim, é preciso arriscar, não paralisar com medo de errar. E erra-se e volta-se a errar. Mas se não se avançar, se a flecha não for lançada, o arqueiro não saberá o que será preciso corrigir no próximo tiro, que é o mesmo que dizer, não saberá o que melhorar no caminho em direção a si mesmo. O arqueiro não deve preocupar-se com falhar o alvo, entrando num estado de medo ou antecipação. Quando ele sobe o arco e estica a corda, deve confiar no caminho percorrido, no seu esforço e dedicação, e focar-se apenas no seu estado de presença, na tranquilidade da sua mente, que deve estar livre de pensamentos sobre os seus desempenhos passados ou futuros. O arqueiro precisa de estabilizar a flecha e a corda num estado de quietude e alerta. O arqueiro está assim consciente de si mesmo, consciente do estado do seu corpo e da sua mente, que é o mesmo que meditar. Neste estado, o arqueiro, arco, flecha e alvo estão unidos. E é assim que o arqueiro, sentindo-se ligado ao todo, se sente também inspirado a confiar no instinto e está pronto a lançar a flecha com o coração. Se o arqueiro pensar, vou lançar a flecha agora, no momento em que a flecha é libertada, já é tarde demais. O arqueiro terá deixado escapar o momento certo, que é um momento onde não há espaço entre o pensamento e a ação. Esse momento surge por intuição. No momento em que a flecha se crava no alvo e todo o movimento soa como um instrumento musical bem afinado, o arqueiro, de peito aberto, é inundado pela sensação do dever cumprido. Agora é hora de aprender com tudo o que o tiro trouxe de positivo e continuar, porque o trabalho nunca acaba. No final, o arqueiro percebe que a vida não é uma batalha. Ele já não acredita que precisa de lutar e não olha para os outros como rivais. O arqueiro simplesmente caminha em direção a si mesmo. E nisto reside a beleza de um arqueiro.